O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 3, preservar-se da avareza. Meus irmãos, este item traz a transcrição de uma passagem dos Evangelhos em que é narrada a história de um rico que se preocupa somente em amontoar bens materiais, a quem Jesus define como alguém que amontoa tesouros, mas que não é rico perante Deus. Sempre que tratamos sobre a questão da riqueza material, é necessário que façamos sempre a observação de que a riqueza em si é neutra. O que tem caráter bom ou ruim é o uso que se faça dela. Nessa parábola, fica claro que a preocupação do rico era a acumulação cada vez maior do produto de suas colheitas, com o único intuito de garantir para si mesmo uma existência de fartura. A revelação de que ele perderia a vida naquela noite e que, portanto, seria forçado a deixar para trás tudo aquilo que acumulara, nos leva a refletir sobre os nossos valores e expectativas de vida. Sabemos que não há uma relação direta entre pobreza e salvação e nem entre riqueza e perdição, pois essas duas condições são experiências pelas quais passaremos em algum momento da nossa jornada evolutiva, tirando de cada uma os ensinamentos que elas podem nos proporcionar. A resistência moral, contra os vícios e tentações estimulados pela riqueza e contra a revolta e a inveja que a pobreza pode causar. Analisemos então sob esse prisma o comportamento do rico da parábola. Nada há de reprovável em ele ter interesse em aumentar a produção de suas terras, utilizando os recursos de que dispunha, pois sabemos que uma das finalidades para as quais a riqueza é concedida a alguém é para a geração de empregos, garantindo a sobrevivência de muitos outros. O seu erro foi pensar em beneficiar tão somente a si mesmo, pois uma vez que já tinha celeiros cheios, poderia distribuir o excedente para os mais necessitados. É claro que em situações tão óbvias assim, fica fácil distinguirmos o melhor caminho a seguir, já que sabemos ser nosso dever como cristãos compartilhar com os outros aquilo que tivermos em abundância. O nosso desafio é achar o limite para essa nossa ação, saber até quanto podemos ceder de nossos recursos, seja dinheiro, tempo, inteligência, em favor dos outros, sem que venhamos a nos sentir prejudicados ou que façamos isso de má vontade. Porque seja lá o que for que doemos e em que quantidade for, o fator primordial para que esta seja uma boa ação é que a façamos de coração. Pois se doamos por nos sentirmos obrigados ou crendo que Deus nos recompensará com o dobro ou com o cêntuplo do que doarmos, ou ainda visando algum tipo de recompensa na vida eterna, estaremos doando pelos motivos errados. E embora essa doação tenha o seu mérito, uma vez que será de grande valia para aquele que a receber, estaremos nos colocando em situação análoga à do rico da parábola, ou seja, a de não ricos perante Deus. Mas não nos aflijamos se ainda não conseguimos doar em profusão. A doutrina espírita nos mostra que um dia chegaremos à condição de espíritos superiores, e então, quando estivermos encarnados, seremos capazes de fazer essas grandes renúncias em favor do próximo que hoje nos servem de inspiração. Por enquanto, vamos concentrar no que já podemos fazer, que é ir aos poucos nos desapegando da matéria, buscando cada vez mais de forma consciente a nossa espiritualização, mesmo ainda mais ou menos presos à matéria, pois somente chegaremos àquela condição se nos esforçarmos um pouquinho mais a cada dia. E vamos então a uma mensagem que está no livro Hoje, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Posse. Compreende-se que a ignorância induz ao homem à incredulidade e à violência, porquanto a obsessão e loucura podem assaltar a todos aqueles que abdicam do raciocínio e do estudo. Entende-se também que a ilusão incline a criatura para a vaidade e para o vício, de vez que a paixão e o egoísmo cegam facilmente a quem se compraz no desequilíbrio ou se habitua à ociosidade. Entretanto, como explicar a gana dos que ajuntam posses e posses sem qualquer proveito para si mesmo ou para os outros, quando sabem pela experiência dos próprios antepassados que esbarrarão com um novo câmbio nas fronteiras da morte? Para que tanta carga se apenas conseguirão transportar os valores que carregam consigo? Além disso, além dessa megalomania no terreno das posses materiais, temos outras espécies de avareza.
Aqui e ali surpreendemos sovinas de honras e vantagens, ciosos de estima e ganho, que almejariam carregar para além do túmulo títulos e pertences, quando se encontram absolutamente certos de que nada mais levarão para lá da morte, senão a si mesmos. Indiscutivelmente, é preciso amar a tarefa que a vida nos atribui para que ela seja executada com segurança. No entanto, é forçoso que a nossa dedicação não se transforme em apego excessivo, como se fôssemos árvores dispostas a devorar os próprios frutos. Por outro lado, é justo que o nosso desprendimento não se faça irresponsabilidade, qual se trabalhássemos longo tempo numa obra-prima de estatuária, a fim de entregá-la voluntariamente à injúria de malfeitores. Saibamos conquistar com equilíbrio e honestidade os bens da vida que o Senhor nos empresta, fazendo-os prosperar em serviço e progresso, educação e beneficência na felicidade geral. Possuir, sim, mas não sermos possuídos, porque os possuídos quase sempre estão possessos. E elevemos agora os pensamentos numa prece. Mestre Jesus, Tu, enquanto estavas materialmente entre nós, não tinhas de teu sequer uma pedra onde descansar a cabeça. Nós, que nos proclamamos teus seguidores, fazemos agora uma reflexão e indagamos a nós mesmos: será que tu nos reconheces como tal? Nosso comportamento frente ao acúmulo de bens materiais e ao compartilhamento deles com os necessitados nos habilitará a nos apresentarmos frente ao Pai como cristãos, como verdadeiros homens de bem? Ou partiremos como o homem rico da parábola, que deixa celeiros cheios na matéria e parte para a espiritualidade com mãos e coração vazios, porque nada compartilhou? Pouco contribuiu para aliviar as agruras dos semelhantes e não experimentou a doçura que preenche o coração daquele que doa, daquele que pensa no bem-estar do próximo, sem julgar as condições daquele que recebe. Mestre, auxilia-nos a realmente entender tua mensagem. Sabemos ser lícito desfrutar do produto do nosso trabalho honesto e que condenaste apenas o apego à matéria e, principalmente, o não compartilhamento do nosso supérfluo com aqueles que nada têm. Que não nos deixemos iludir por crenças, teorias, falácias que venham a eclipsar a luz do teu maior ensinamento, a caridade. Compartilhar, dividir, repartir é necessário para a união e progresso de todos. Somente assim procedendo, nos aproximaremos de ti e por ti seremos acolhidos em teu reino que um dia se implantará na terra. E que assim seja.